Olá, querido, graça e paz da parte do nosso amado Senhor Jesus. Eu sou Marcos Tort, pastor da Igreja da Colheita, e estou a um clique de você. E eu quero incentivá-lo, a nos enviar um e-mail. Meu e-mail é prstort@gmail.com. Então você vai me enviar seu e-mail, vai citar o seu problema, sua dificuldade. Nós vamos estar olhando, analisando e vamos estar respondendo o seu e-mail e também comentando aqui no programa a respeito do teu problema, porque o problema que você está tendo, com certeza você não é a única pessoa no mundo que está tendo esse problema. E quando nós respondemos a você, nós também respondemos às inúmeras pessoas que têm assistido o nosso programa e têm nos enviado informações de que têm sido abençoadas com tudo aquilo que temos falado. Quero lembrar você que aquilo que nós falamos aqui está baseado na palavra de Deus. O nosso posicionamento é de um conselho bíblico, um conselho que tem fundamento na palavra de Deus. Não temos aqui fundamentos na psicologia ou numa ciência comportamental. Nosso foco principal são as Escrituras. Aquilo que está nas Escrituras, o conselho que vem de Deus, é esse que nós temos, então, liberado aqui em nossos programas. Então, você nos envie o seu problema por e-mail, como eu já falei, é prstort@gmail.com. Você nos envia e-mail e nós estaremos abordando aqui o seu problema, lembrando sempre que nós não utilizamos o seu nome, nós utilizamos o nome fictício, mas o problema é sempre um problema verdadeiro. Ok? Então, eu tenho aqui um problema já para nós comentarmos aqui. Eu vou dar o nome aqui de Rafaela, a jovem que enviou esse e-mail. Ela fala o seguinte: pastor, o senhor que já está há muito tempo no Evangelho, pode me aconselhar? Eu estava namorando um rapaz, ficamos 9 meses, depois terminamos, e depois de 3 meses voltamos, e ficamos 2 meses e terminamos. Aí ficamos 6 meses separados, e agora estamos voltando. É insistente. Durante os 6 meses separados, ele se envolveu com outra pessoa, que a princípio se converteu, só que durante o relacionamento deles, eles pecaram. E disso vão ter um filho, só que agora eles estão separados. E nós voltamos. E estamos em período de oração. O senhor acha que esse relacionamento da gente é de Deus? Depois de tudo isso que aconteceu? Vamos nós. A Rafaela, ela lança uma questão aqui muito interessante e que tem gerado dúvida no coração de muitos jovens, de muitas pessoas que estão buscando um relacionamento, de namoro, casamento. É aquela questão se esse relacionamento é de Deus ou não. Aquele incômodo no coração, principalmente dos cristãos, que querem ter um relacionamento abençoado, querem ter um casamento segundo a vontade de Deus, e estão sempre procurando a pessoa que seja aquela pessoa que Deus tem para a vida delas. Há um mito, e eu digo que é um mito, que existe aquela única pessoa que Deus reservou para a minha vida. Então, existe aquela questão da alma gêmea, aquela questão da alma gêmea. Eu tenho que encontrar a minha metade da laranja. Então, tem até uma música que fala muito sobre isso, que é a alma gêmea. E o autor, pelo que a gente sabe um pouquinho da mídia, ele já casou, descasou, já casou, descasou, casou, descasou um monte de vezes. Quer dizer, deve estar ainda atrás da alma gêmea dele, porque ainda não encontrou. Mas eu quero dizer para você que isso é um mito. Existem, sim, princípios nas Escrituras que nos conduzem a melhor maneira de estabelecermos os fundamentos básicos para um bom relacionamento, para a escolha do parceiro que vai viver conosco para o resto da nossa vida. Então, precisamos entender que não existe essa questão, Deus escolheu aquela pessoa que é aquela pessoa. Então, fica muito subjetivo tudo isso. Sabemos que Deus tem interesse no casamento. A instituição do casamento é algo divino,
mas a Bíblia não nos dá clareza sobre essa questão de que Deus escolhe exatamente a pessoa que vai me fazer feliz pro resto da minha vida, e aí eu fico naquela expectativa, na minha ansiedade, será que essa pessoa... Tem pessoas que nunca se casam, que nunca se envolvem em nenhum relacionamento por causa dessa questão. Será que essa pessoa é de Deus ou não é? Ah, não, se não for não, então não quero, não, se não for de Deus não vai dar certo, e fica naquela ansiedade e acaba, os critérios são tão altos que acaba não se relacionando com ninguém, mas... Existem sintomas, né, nessa caminhada, né, do que é de Deus e o que não é de Deus. Né? Então, são fundamentos que nós precisamos ter. Né? Existe uma base bíblica para nós caminharmos nessa questão do relacionamento, né, de namoro, né, de vir a ter um casamento. E eu quero ler alguns versículos aqui que vão nos dar uma caminhada dentro dessa questão, ok? Porque embora tanto Jesus, né, quanto o apóstolo Paulo falaram a respeito de casamento, de relacionamento, mas nenhum deles deram assim a receita de bolo para a escolha de um perfeito parceiro, né? Mas vamos aqui, né? Vamos às dicas bíblicas para nós aqui. E entendendo sempre que a minha orientação é uma orientação bíblica, né? Então, o fundamento daquilo que eu estou falando sempre estará nas Escrituras. Portanto, né, você que está me assistindo e que não é um cristão, entenda que a minha palavra é uma palavra que tem fundamento nas Escrituras. Então, né, esteja à vontade para me ouvir também. Né? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 até o versículo 18, fala assim, ó: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Bom, basicamente, a orientação que nos é dada aqui é que o cristão deve buscar relacionar-se, né, com outro cristão. Né, que fala de jugo desigual. Né, o jugo desigual, né, então, jugo é como se assim, a vida em si, né? Porque o jugo é aquele negócio que coloca em cima do cavalo, numa carroça, né, que coloca dois cavalos, aí aquilo ali se chama jugo, né? Então, um jugo desigual seria eu estar caminhando com uma pessoa que não possui os mesmos projetos que eu, ela não possui a mesma fé que eu, e nesse caso específico aqui, Paulo está falando com respeito à fé, que ele fala, como pode haver um jugo, caminharmos num jugo desigual com os infiéis, né? Como é que pode uma pessoa cristã, né, viver um relacionamento com uma pessoa que não é cristã? Né? Vai haver desacordos, vai haver dificuldades. Existem pessoas que falam assim para mim, às vezes alguns jovens, pastor, eu gostei de uma moça que não é cristã, ela não é crente, mas eu vou levá-la para a igreja. Mas normalmente não é isso que acontece. A regra é justamente o contrário. A pessoa que não é cristã, ela acaba atraindo a pessoa para práticas que não são cristãs, e a pessoa acaba desviando, saindo da igreja, começando a viver uma vida que não era a vida que ela mesmo estava começando a viver. Então, isso normalmente acontece. E aqui ainda fala assim, que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Quer dizer, então as propostas, né, nessa caminhada são diferentes. Então, veja bem, eu estou falando para cristãos. Então, se você é um crente em Jesus Cristo, você é uma pessoa que abriu seu coração para a fé, né, tem se rendido ao Senhor Jesus, entenda bem, né, às vezes os jovens, né, relutam muito com essa questão, sobre
se deve realmente se submeter a isso ou não. Mas é algo que a palavra de Deus tem nos orientado. E não é só uma questão de frequentar a igreja, não. Porque se nós lermos aqui também, ó, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, olha só o que diz. Veja bem que isso são dicas, né? Isso não quer dizer que você fazendo isso aqui não vai ter erro, né? O fato de você casar com uma pessoa cristã não significa que vai ser tudo perfeito, mas são maneiras de nós amenizarmos problemas e conflitos que realmente existirão na frente. Aqui fala assim, 1 Coríntios capítulo 5, já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Então aqui é uma outra dica. Né, se você está interessado numa pessoa que você sabe que fica com um, fica com outro, né, seja homem ou seja mulher, né, tem envolvimentos, né, sexuais com outras pessoas, então pense bem se esse vai ser um bom parceiro para esse início da sua caminhada. Assim, no verso 11, 1 Coríntios 5, verso 11, ainda fala assim, ó, mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso ou avarento. Ele está dizendo que é irmão, mas ele é devasso, é avarento, é idólatra, é maldizente, é beberrão, né, alcoólatra, é roubador, com tal nem comais. Olha só que coisa. O que está dizendo aqui, né, com tal, nem com, são pessoas que se dizem irmãos, significa que não é só a questão da pessoa estar na igreja, é uma questão que a pessoa pode estar na igreja e, ao mesmo tempo, ela não vive uma vida cristã. Então, não é só uma questão... Rafaela, que me mandou um e-mail, e vocês que também estão tendo esse tipo de dificuldade, esse consenso sobre, né, se o relacionamento que você está buscando é de Deus, se não é, se a pessoa que eu estou namorando, será que Deus está aprovando ou se não está? Então, existem dicas para essa questão, né? Essa questão do julgo desigual é um ponto crucial, que vai nos ajudar nessa nossa caminhada. E o julgo desigual não é só uma questão, né, de religião, não é só uma questão da fé, porque qualquer situação que seja conflitante, né, nessa minha vida em relação a essa pessoa que eu estou interessado nela, vai gerar conflitos. Imagina o seguinte, né, se você quer ter filho e a outra pessoa não quer ter filho, isso é um julgo desigual também. Quando casar vai ter problema, que aí a pessoa que quer ter filho vai querer, poxa, mas eu quero ter filho, o outro, não, mas você já sabia que eu não queria ter filho, então é um julgo desigual também. Bom, você tem um projeto de vida, você pensa em crescer profissionalmente, você pensa em crescer financeiramente, você pensa em ter uma boa casa, uma casa bacana, confortável, e a outra pessoa, ela quer simplesmente ter na vida uma casinha branca com varanda, uma janela e para poder ver o sol nascer. Quer dizer, tem pessoas, né, que têm um pensamento muito limitado com respeito à vida. E existem outras que pensam em ir muito além. Então, isso também acaba sendo um julgo desigual, porque vai gerar conflito. Enquanto você, que tem um projeto mais amplo para a tua história, você quer caminhar, a outra pessoa não quer, ela quer ficar parada. E acaba o quê? Te travando, te atrapalhando. E isso, se você já identifica isso, já no teu relacionamento de namoro, ou naquilo que você já está observando na outra pessoa, então... observe bem se isso vai ser um relacionamento que vai te conduzir, né, para uma vida de paz, de felicidade, de sucesso, ou se isso, na verdade, vai acabar sendo uma vida estressante, de você ter que, em todo tempo que você quiser caminhar um pouco mais, você ter que gerar um conflito dentro de casa para poder caminhar. Então, pense bem com respeito a isso. Agora, voltando aqui para o caso da Rafaela, né, especificamente para o caso da Rafaela, porque, olha só, a Rafaela diz assim, que ela namorou um rapaz durante 9 meses, terminou, ficou 3 meses sem afastada dele, depois voltou, ficou 2 meses, terminou, e depois ficou 6 meses, nesses 6 meses ele se envolveu com outra pessoa, acabou engravidando a moça, aí agora ele já separou da menina, está namorando com a Rafaela de novo, e agora descobriu que a menina está grávida e ela ainda quer saber se é de Deus ou não. O que você acha? Né? Rafaela, minha querida, né? E você que de repente está passando por um problema semelhante, veja bem, se no namoro já está namora, termina, quando se casar não será diferente. Você vai ter sempre conflitos, porque se no namoro, né, que já é um momento ali de paixão, onde tudo
tudo tem para dar certo, onde as pessoas pensam só nos sonhos, já tem gerado muito conflito nesse teu relacionamento? Se na época do namoro, né, vocês já não se respeitam, se na época do namoro já não tem assim um afeto, né, de estar junto, de estar conversando, de se ser agradável o tempo todo, se na época de namoro já está tendo certa dificuldade, com certeza vai entrar num relacionamento de casal e as coisas poderão piorar. Né, porque aquilo que acontece costumeiramente no período de namoro, ela se eterniza após o casamento. Então, eu entendo que esse tipo de relacionamento tem tudo para não dar certo. É claro que nada são regras. Né, tem pessoas que entram num relacionamento de casamento completamente para dar errado e dar certo. Algumas pessoas que entram no relacionamento com tudo certinho e de repente dá errado. É claro que não existe uma regra pré-estabelecida, mas existem sintomas de que a coisa pode dar certo e que a coisa pode dar errado. Nesse caso específico aqui, num namoro que já está, namora, termina, fica um tempo, namora, termina, e no final ainda envolve um outro lance, né, uma situação que já tem um filho, de outro relacionamento, então entendo que a grande dificuldade que já tem acontecido nesse relacionamento me dá como sintoma de que as coisas poderão não dar certo para frente. Então, Rafaela, pense bem, né, acho que é o momento de você pensar nos textos que nós lemos, né, ore, o principal de tudo realmente é a oração, de você estar orando, que está colocando diante de Deus, que com certeza Deus vai te conduzir agora, naquilo que Deus te conduzir. Então, receba como palavra de Deus e se firme naquilo que Deus está falando. Porque muitas vezes Deus começa a falar, mas você quer fazer aquilo que o teu coração manda. Porque muitas vezes, quando fundamentamos o relacionamento na emoção, na paixão e no coração, a gente acaba sendo prejudicado mais para frente e entrando num relacionamento completamente frustrado. Então tá ok, então, meu querido? Então que Deus te abençoe. Né? Nós vamos agora para um rápido intervalo. Vamos ali, voltamos e continuamos então a um clique de você.